Disciplina de redação do Colégio Objetivo Roraima. Vamos para mais uma proposta de redação semanal. Então, vocês lembram que no bimestre passado nós falamos sobre redação narrativa, né? Onde nós criamos personagens, enredo, tempo e espaço. Nesse bimestre, nós vamos falar sobre a redação descritiva, que, como o próprio nome já diz, trata-se de descrever coisas, pessoas, animais, objetos, enfim, a possibilidade é ampla. A palavra-chave para uma boa descrição, gente, é detalhe. Então, quanto mais detalhes eu coloco na minha descrição, melhor ela fica. É como fotografar em forma de texto, porque o leitor cria uma imagem na cabeça dele sobre aquilo que eu estou descrevendo. Por exemplo, quando você faz uma nova amizade, num passeio qualquer, e você chega em casa e fala para alguém sobre essa pessoa que você conheceu, você procura dar o máximo de detalhes possíveis para que a pessoa para quem você está contando possa criar uma imagem da pessoa que você conheceu, né? Possa criar uma imagem na cabeça dela. Então você vai dizer várias informações com bastante detalhes. Você não vai simplesmente dizer, por exemplo, eu fiz uma amizade com uma menina, por exemplo. E aí, fica muito vago. Você começa a falar, então, sobre a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, o tipo do cabelo, se é liso, se é enrolado, né? Se é ondulado, se é crespo, enfim. Você começa a falar também da cor dos olhos, se os olhos são grandes, se são puxados, se os cílios são grandes, se são curtos, se são ondulados. Você fala do nariz, se é grande, se é pequeno, se é achatado, se é fino, né? Você fala do queixo, você fala de detalhes, por exemplo, se a pessoa tem algum sinal no corpo, no rosto. Você fala da cor da pele da pessoa, se a pessoa é magra, é alta, entendeu? Então você começa a dar detalhes para que quem está ouvindo ou quem estiver lendo crie a imagem daquilo que você viu, né? Daquilo que você está descrevendo. Agora eu quero que você saiba que existem 3 tipos de descrição. Pois é, elas são muito importantes, são essenciais para deixar a sua descrição completa, única e interessante, certo? Então vamos lá para a definição dos 3 tipos. A primeira é objetiva. A descrição objetiva é aquela que se aproxima da realidade, é aquela que todo mundo consegue enxergar a mesma coisa, por exemplo. Então, se eu descrevo uma pessoa que tem o cabelo preto e todo mundo consegue ver que esse cabelo realmente é preto, eu estou tratando de uma descrição objetiva, porque ninguém vai dizer que a pessoa é loura, por exemplo, né? Todo mundo consegue enxergar que a pessoa tem o cabelo preto. Então, se eu consigo descrever que a pessoa é magra e alta, ninguém vai discordar, porque todo mundo vai conseguir ver que essa pessoa realmente é magra e alta. Ninguém vai cometer a loucura, por exemplo, de dizer, não, ela é baixinha e gordinha. Não, porque todo mundo consegue ver a mesma coisa. Então, essa é a descrição objetiva, é aquilo basicamente que trata da realidade, tá? Já a descrição subjetiva é o contrário. Nessa, você vai colocar o seu ponto de vista, a sua ideia sobre aquilo que você está descrevendo. Então, você pode muito bem achar uma pessoa bonita, cheirosa, engraçada. Já uma outra pessoa pode ter ideias diferentes, né, sobre aquilo que você acha. Você pode dizer que a pessoa, por exemplo, tem uma forma educada de ser, né, porque essa é a sua opinião. Outras pessoas podem não achar essa pessoa educada, podem achar ela arrogante, antipática, né? Então, é a ideia sua que você descreve na subjetiva, tá? Diferente da objetiva. Então, a palavra-chave para descrição subjetiva é o seu ponto de vista, é a sua ideia. E para a objetiva é a realidade, é aquilo que todo mundo consegue ver, tá bom? E o terceiro tipo de descrição vai ser a descrição sensorial. O que te lembra sensorial? De sentidos, né? Então a gente vai trabalhar os 5 sentidos para descrever
uma pessoa. Vocês lembram dos 5 sentidos? Tato, visão, paladar, audição, né? E tem outro aí. Então a gente usa essas características para descrever alguém. Por exemplo, nós vamos descrever esta pessoa aqui, né? Todos nós vamos formar uma opinião sobre esta pessoa, né? Então vamos começar pela descrição objetiva. É um homem? Não, é uma mulher. Todo mundo que ver essa imagem, né, vai dizer que é uma mulher, ninguém pode dizer o contrário. A gente pode dizer que é uma pessoa morena? Sim, é uma visão realística, é uma descrição realística e objetiva. Ninguém vai dizer que essa mulher é branca, né? A gente pode dizer que ela é alta? Sim. Todo mundo consegue enxergar que ela é alta? Sim. Então essa é uma descrição objetiva. Ninguém vai dizer o contrário, certo? Então, descrição subjetiva, que é, lembra que eu falei? É aquilo que eu acho, é a minha opinião, são as minhas ideias sobre a pessoa. Então, suponhamos que eu conheça a Ivete Sangalo. Então, eu posso muito bem dizer que ela é uma pessoa muito legal, animada, alegre, carismática. Eu posso dizer que ela é engraçada. Outras pessoas podem ter ideias diferentes da minha? Podem. Podem achá-la totalmente diferente daquilo que eu estou descrevendo. Podem ter ideias diferentes, né? Podem ter opiniões diferentes da minha. Mas o que vale na minha descrição subjetiva é a minha ideia, é o que eu acho sobre essa pessoa, tá bom? E na descrição sensorial, eu posso dizer, por exemplo, características físicas dela, né? E dos gostos dela também. Por exemplo, eu posso dizer que a pele dela é macia, eu posso dizer que o cabelo dela é cheiroso, né? Eu posso falar que a voz dela é de um tipo, tananã, nananã, enfim. São descrições que podem ajudar de forma detalhada o ouvinte ou o leitor a ter uma ideia muito melhor sobre a pessoa que eu estou descrevendo. Então vamos para a descrição objetiva com os detalhes que eu coloquei aqui alguns, tá bom? Olha só, é uma mulher alta, né? Isso todo mundo concorda. A cor da pele é parda, eu acho que isso todo mundo concorda, né? É uma visão da realidade. Ela tem os cabelos castanho escuro, o cabelo ondulado, pouco comprido, né? Ninguém vai dizer que o cabelo dela é louro ou curtinho, né? Porque todo mundo consegue enxergar da mesma forma. A gente está falando da descrição objetiva. Ela tem dentes brancos, etc. Ok? Então, é a visão da realidade, tá bom? Agora, na subjetiva, eu coloquei aqui. É uma mulher muito bonita, gosta de cantar e dançar, é carismática, é alegre, é engraçada e tem uma linda voz. Essa é a minha ideia, essa é a minha opinião sobre quem eu estou descrevendo, tá? Diferente da objetiva, as pessoas podem ter ideias diferentes da minha, tá bom? Mas essa é a que vale, a minha é a que vale. E na sensorial, eu posso dizer que a pele dela é macia, eu posso dizer que o perfume dela tem cheiro de erva doce, que a voz dela é grave, ou seja, é uma voz meio grossa. Eu posso dizer que ela gosta de comer peixe porque tem um gosto leve e saboroso, com limão azedinho, daqueles que fazem doer o canto da bochecha. Ela adora ouvir música lenta em inglês, com toques de piano, saxofone, violino e violão. Então essas são as características sensoriais, são as descrições sensoriais, né? Eu falei aqui da pele macia, que eu estou falando do tato. Eu estou falando aqui do perfume de erva doce, que é o olfato. Eu estou falando aqui da voz dela, que é grave, que é meio grossa. Eu estou falando aqui da audição. Eu falei aqui sobre as preferências culinárias dela, né, o que ela gosta de comer. Eu falei aqui do azedinho do limão, que é o paladar, que é um dos 5 sentidos, né? Eu falei aqui do saxofone, do violino, enfim, que são características sensoriais, são descrições sensoriais que podem ajudar a descrição a ficar mais completa, né? Ficar muito mais legível e compreensível
e podem formar uma opinião muito mais clara e uma imagem muito mais detalhada de quem vai ler a minha história, por exemplo. Então, gente, eu coloquei assim em forma de tópicos, em listas, só porque eu fiz um resumo para explicar para vocês, tá? Lembrem-se que vocês devem colocar essas informações em forma de texto, tá bom? Agora, depois dessa grande explicação, eu quero que vocês façam o de vocês, tá? Vocês vão escolher uma pessoa que vocês conheçam bem para fazer a descrição de vocês. Mas por que tem que ser uma pessoa que eu conheça bem, professor? Porque se você pegar uma pessoa que você não conhece, você não vai conseguir escrever muita coisa, não vai ter detalhes. Então você precisa escolher uma pessoa que você saiba falar sobre ela, que você conheça bem, tá bom? Lembre-se de usar 3 tipos de descrição, tá? Que nós vimos anteriormente: a objetiva, a subjetiva e a sensorial, tá bom? A sua redação deverá ter entre 15 e 30 linhas, ou seja, o mínimo é 15 e o máximo 30 linhas, tá bom? Para quem for escrever no caderno, eu peço que use caneta a tinta azul ou preta, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me perguntar no WhatsApp ou na sala virtual, tá bom? Por hoje é só, agora é com vocês. Um forte abraço e se cuidem, tá bom?